Eu queria, senhor presidente em exercício, deputado Sérgio Fernandes, começar saudando, os poucos deputados que ainda se encontram nesse plenário para discutir, na sua maioria, que integra a denominada oposição ou independência ao atual governo. E é muito curioso que, quando nós fazemos a leitura desse projeto que trata do fundo do Corpo de Bombeiros, nós verificamos mais do que um erro material na indicação de uma lei que, na verdade, não é a lei que cria o fundo, e sim uma lei vinculada ao fundo do Poder Judiciário da Escola de Magistratura. E quando eu falo que é mais do que um erro material, eu falo porque isso é o retrato da pressa, do assodamento, de trazer para o debate, sem promover a necessária observação, sem promover a possibilidade de uma audiência pública, sobretudo no caso do Funesbom. Porque o Funesbom ele é resultado do que é arrecadado exatamente na taxa de incêndio. E o Funesbom ele é destinado à qualificação dos servidores do Corpo de Bombeiro Militar. E se nós voltássemos no passado, há pouco mais de um ano, nesta casa, na legislatura passada, nós iniciávamos um debate sobre o Código de Pânico e Incêndio. Nós iniciávamos um debate a partir de um lamentável incidente ocorrido junto do Corpo de Bombeiro, que originou uma CPI que foi presidida por mim, que contou com a participação de inúmeros deputados, inclusive do deputado Rosenberg Reis, que é o presidente da Comissão da Defesa Civil, quando nós identificamos que aquela exigência de vantagem indevida para a liberação de alvará nos casos de incêndio ou pânico, passava também porque não tinha o Corpo de Bombeiro um protocolo e uma estrutura que não permitisse esse tipo de comportamento. Então, quando hoje nós recebemos aqui um projeto que quer retirar do Corpo de Bombeiro a propriedade desses recursos, a gente tem que também voltar no tempo para lembrar o incêndio do Museu Nacional, para lembrar o episódio da denominada boate 4x4, para lembrar o episódio do Ninho do Flamengo, para lembrar o episódio do Hospital Badim, para lembrar outros incidentes nos quais o Corpo de Bombeiro é chamado, como no caso das chuvas e das enchentes, e das dificuldades que passa o Corpo de Bombeiro para enfrentar esses episódios tão difíceis que são provenientes ou da ação humana ou da natureza. E para terminar, eu quero dizer o seguinte: examinando exatamente os projetos, os 16 projetos que foram encaminhados a essa Casa Legislativa, eu me deparei que em inúmeros projetos de lei que tratam exatamente desses fundos, há uma repetição de um artigo que diz o seguinte: os recursos financeiros de que trata o caput deverão ser programados e aplicados exclusivamente nos órgãos responsáveis por sua gestão e deverão ser executados prioritariamente em despesas com vencimentos e vantagens fixas e obrigações patronais. Eu nunca vi um projeto de lei que trata de fundo utilizar recursos provenientes de taxa para pagamento de compromissos patronais. Portanto, deputado doutor Serginho, me parece que ainda que se vença nesse plenário, mas que se encaminhar uma apreciação junto ao Poder Judiciário, me parece que a constitucionalidade, e a adequação jurídica do que está sendo proposto
por certo, pode ser questionado junto ao Poder Judiciário. E outra coisa que eu queria chamar a atenção é que o Funesbom, considerando 2019 e 2020, houve uma queda de 23% nos valores disponíveis no orçamento. O grau de execução do Funesbom, ao contrário dos outros fundos que nós já examinamos aqui, que não ultrapassa 10% na efetividade da execução da rubrica orçamentária, no caso do Funesbom, essa execução alcança 51% do total orçado quando nós comparamos os anos anteriores e o ano de 2019. Portanto, deputada enfermeira Rejane, é como se nós disséssemos assim, para aqueles que estão conseguindo um grau de maior eficiência na aplicação dos recursos e na despesa com eficácia, para esses nós vamos punir, porque nós vamos retirar deles a possibilidade da aplicação total do Funesbom. E já encerrando, eu quero lembrar aqui que, no que se refere, a prevenção a incêndios prevenção a incêndios e salvamentos, nós vamos, no ano de 2019, nós tivemos 1.400.000. No ano de 2017, 1.746.000. Portanto, ainda que estivéssemos no auge da crise financeira que assolou o estado do Rio de Janeiro, a capacidade de gestão do ano de 2017 foi mais eficiente que do ano de 2019. E, por último, quando a gente pensa na ampliação da frota, na prestação de serviço de reequipamentos do Corpo de Bombeiros, quando a gente verifica o pagamento de despesas com serviços de utilidade pública, a gente vai ver que houve um crescimento no valor de 493%. Isso é retrato da eficiência do Corpo de Bombeiros na gestão do seu fundo. Portanto, não seria justo furtar a essa instituição a efetividade plena dos recursos orçamentários que lhe são devidos. Muito obrigada.